Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra Do Espírito das Leis, de Montesquieu. As leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Referências. Originário da nobreza de toga, Montesquieu, 1689-1755, conjuga uma carreira de magistrado e de homem de letras mundano. De retorno de uma viagem de 3 anos, que lhe permitiu investigar sobre os povos europeus, ele se retira para o castelo de Leblet para elaborar o seu Do Espírito das Leis, ao qual ele consagra 20 anos de sua vida. É justamente esse texto importante que fez ver em Montesquieu o fundador da ciência política moderna. Tem por ambição descobrir a lógica da infinita diversidade das leis e também os costumes de todas as sociedades humanas. Impregnado de um novo método, inspirado na ciência experimental nascente, parte de fatos concretos e de suas variações para deduzir leis, e não mais construir, como nas filosofias políticas anteriores, um modelo abstrato de sociedade ideal, a partir da análise da sua essência. Problemática. Segundo Montesquieu, a questão do melhor regime, no centro da tradição filosófica desde Platão, é mal colocada, porque é excessivamente abstrata. O que se deve compreender é como as leis políticas e civis se estabelecem nas diferentes sociedades existentes, em relação às suas particularidades. Só em seguida é que se poderá julgar o que convém aos seres humanos. Teses essenciais. A racionalidade das leis positivas. A diversidade das leis existentes não se aplica pela fantasia dos seres humanos, porque, apesar das aparências, as leis jamais são puro decreto da vontade humana, atos arbitrários da autoridade. De um lado, elas são determinadas pela natureza das coisas, das quais elas se aplicam. Sua causa está no caráter particular de um povo, em uma constituição, em costumes, no clima em que se vive, na religião e também na economia. O espírito das leis designa uma relação com esses diferentes fatores. De um lado, as leis não são feitas sem razão, fundadas em relações de equidade, anteriores a qualquer convenção. Porque inscritas na natureza do ser humano, as leis de uma nação são uma aplicação particular da razão humana universal, uma tipologia dos regimes políticos. Um governo se define pela unidade, formada por sua natureza, sua estrutura política, quem governa e como. E qual é o seu princípio? Qual é o motor que lhe faz agir? Em uma palavra, a paixão. Há 3 tipos de governos. Na república, o povo, democracia. Ou uma parte do povo, aristocracia. Seu princípio é a virtude ou civismo, o amor à pátria e a igualdade de todos diante da lei. Na monarquia, um só governa segundo leis fixas e estáveis, leis fundamentais do reino, e admitindo poderes intermediários, nobreza e clero, que canalizam seu poder, seu espírito e a honra, sentimento, que exige o reconhecimento das prerrogativas da categoria. No regime despótico, um só homem detém o poder absoluto e arbitrário. Seu princípio é o temor, que constrange seus súditos à escravidão. O princípio da separação dos poderes. A liberdade política não pode existir a não ser nos regimes moderados, que são a república e a monarquia, na medida em que elas supõem leis que são ausentes nos regimes despóticos. Mas não basta que um Estado seja moderado para que haja liberdade nele. Sua Constituição deve se organizar em 3 instâncias do Estado: os poderes legislativo, executivo e judiciário. Deve também prevenir o abuso do poder. Se está na natureza do poder não conter em si mesmo seus próprios limites, é preciso agir de tal modo que o poder embargue o poder. Isto é, o poder limite o poder. É a lógica do peso e contrapeso, distribuindo os 3 poderes em mãos diferentes. Princípio da separação dos poderes. Cada um, controlado por 2 outros, se mantém em seu lugar. Conceitos. Lei. Montesquieu substitui o antigo conceito religioso de lei-mandamento pela categoria moderna da lei científica, relação constante entre fenômenos, para melhor pensar as instituições humanas.
Montesquieu revoluciona a abordagem da política e da história, sendo, como todas as leis, relações necessárias que derivam da natureza das coisas. As leis positivas se tornam suscetíveis de uma aplicação determinista. Liberdade política. É a liberdade, segundo a lei do cidadão, que deve ser diferenciada da independência própria ao estado de natureza, onde não há governo nem lei. Ela não consiste em fazer o que se quer, mas em poder fazer o que se deve querer, e a não ser constrangido a fazer o que não se deve querer. Em resumo, garantia para o cidadão de que ele só dependerá das leis e não da vontade de outrem. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!